Meus irmãos, bom dia. É com grande alegria que o CPAC dá as boas-vindas a todos para o nosso Seminário de Mediunidade de 2017, com a participação dos expositores Jano Alves, da UMEN, e o Luiz Rodrigues, daqui do CPAC. São nossos expositores. Nós estamos nos preparando, então, para o início deste seminário. Teremos um intervalo às 10h30. Então, Jano falará para nós de agora, das 9 até às 10h30. Nós temos a satisfação de oferecer a todos, a nossa casa, oferecer a todos um lanche de confraternização durante o intervalo. E esse lanche é oferecido, só subir um lance de escada. Subindo um lance de escada, tem uma mesa já preparada lá em cima. Nós temos banheiros masculinos e femininos aqui embaixo, no térreo. E próximo ao lanche, só subir mais um lancezinho de escada, também mais um banheiro masculino e feminino. Então sejam todos bem-vindos. E o nosso companheiro Luiz fará então a leitura da página e a nossa prece inicial. Bom dia a todos. Então vamos fazer a leitura da nossa página. Essa página é uma página muito interessante. Eu considerei utilizá-la na apresentação, mas acabou eu não consegui colocá-la de forma adequada. Então ela ficou bem posicionada aqui na nossa abertura. Ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso amigo Emmanuel. É o capítulo número 10, cujo título é Mediunidade. A passagem bíblica é: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Versículo 17. Então Emmanuel comenta: No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito. Cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantaram o espírito dos infortunados sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, com o nosso pensamento já tranquilizado, em paz, com o nosso pensamento cada vez mais leve, mais sutil, caminhando em direção a Deus, o nosso ter acesso às luzes que seriam derramadas sobre toda a carne. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos,
nos colocando sob a tua proteção, para que os trabalhos desta manhã sejam proveitosos para todos aqui presentes, seja com a graça de Deus, nosso Pai. Então, a Alcione já nos informou, teremos a primeira parte aqui com o nosso colega Jano, da Homem, que está acabando de colocar ali a... Faltou só a gente testar o passador. Então, com a palavra, o nosso amigo Jano. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, rever amigos, conversar um pouquinho sobre doutrina espírita, é muito bom, né? Então nós vamos hoje falar um pouco, começar essa tarefa de hoje conversando sobre um aspecto que tem relação com o tema da mediunidade, embora não seja diretamente, né, nós estamos falando diretamente de mediunidade, mas tem uma relação importante, que é o tema das obsessões, né? Então nós vamos conversar sobre a necessidade do estudo e do combate à obsessão. Esse material foi preparado inicialmente com atividade feita na UME, e aí o Luiz pediu que nós adaptássemos para esse encontro de hoje. Então veja só, primeiro é importante nós conversarmos sobre qual é a situação atual da humanidade em relação à questão da obsessão. E nós podemos dizer que a história da humanidade é uma história de luta contra uma série de adversidades, né? Nós vemos hoje as cidades têm básico, tem água encanada, né, esgoto tratado, etc. São cuidados que se foram adquirindo, né, tomados ao longo do tempo. Mas não foi sempre assim. Nós passamos na humanidade por períodos de problemas sérios, enfermidades, por conta da falta de higiene da humanidade. E depois os conhecimentos foram chegando e nós fomos morbos de cunho material. Então a gente pode lembrar o seguinte, olha, vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, olha, na Idade Média nós tivemos, né, epidemias, foi uma pandemia, tomou todo o mundo conhecido à época, uma pandemia de peste, da peste negra, peste bubônica, né? E isso coincidiu com a chegada à Europa. E as pessoas à época não tinham ideia do que aquilo poderia ocasionar. E conviviam com os ratos dentro de casa, sem nenhum cuidado especial, né? Hoje nós temos uma aversão ao rato, talvez porque tivemos passado por essa situação e isso ficou no nosso inconsciente, né? Mas na época não, deviam achar até bonitinho, né? Achar aquele ratinho dentro de casa, mas não sabiam as pessoas estavam desatentas, ignorantes em relação ao fato de que aquele animal carregava uma pulga, e essa pulga picava as pessoas e passava uma doença terrível para a época, né? E isso dizimou 1/3 da população mundial à época, em torno de 75 milhões de mortes na Europa. Ora, a partir do momento que se identificou a origem do problema, esse problema foi afastado e hoje nós vemos que a peste é uma coisa que acontece eventualmente em algum lugar, é uma coisa acidental. Então é um problema que não existe mais, por quê? Nós identificamos a causa, estabelecemos as formas de evitá-la e de tratá-la e deixou de ser um problema para a gente, né? Isso aqui é interessante, que é o seguinte, em Viena, né, havia 2 maternidades. Uma delas era tocada por obstetrizes,
mulheres que se dedicavam a fazer os partos, eram as parteiras. E uma outra que era a maternidade, onde quem fazia os partos eram os médicos professores lá da universidade. Curiosamente, aquela maternidade onde ocorriam os partos eram feitos pelas obstetrizes, tinha uma incidência muito menor de mortes por febre puerperal, quer dizer, infecções relacionadas ao parto, do que aquela que era tocada pelos médicos, né? E o que se verificou? Esse moço aqui, né, Semmelweis, ele identificou que talvez o problema fosse o seguinte: esses médicos, eles atendiam as parturientes e faziam as necrópsias daquelas parturientes que haviam desencarnado no puerpério. E não lavavam as mãos e iam fazer os partos das outras, porque não se sabia que aquilo contaminava. Então, assim, mesmo os médicos da época, né, eles não sabiam que havia algum agente patogênico ali que levaria àquela infecção. E o Semmelweis, ele propôs que as pessoas lavassem as mãos antes de fazer os partos. E isso diminuiu absurdamente a incidência de febre puerperal naquela maternidade. Então veja, mais uma vez, né, havia um fator agressor, nós ignorávamos aquilo, a situação chegou a uma condição crítica, alguém identificou qual é o elemento, foram tomadas medidas para poder então sanear isso. Mais recentemente, né, a gente já passou aqui pela Idade Média, isso aqui é mais recente. Isso não é tão antigo não, viu, gente? Século XIX. E, na atualidade, isso aqui, quem tem a minha idade sabe disso. Na minha época, quando a gente era criança, o que acontecia? As crianças tinham muitas cáries, né? Muitas. Né? O trabalho dos dentistas, basicamente, qual era? Era de tratar as cáries. Né? Com o tempo, foi se vendo os malefícios, né, de a gente ingerir o doce, né, se alimentar com doce, deixar os resíduos de açúcar, que aquilo era trabalhado pelas bactérias que produziam um ataque ao dente, e começou-se a campanha pela escovação dos dentes adequada, foram feitos estudos como que deveriam ser escovados os dentes, de quanto em quanto tempo, outros procedimentos que podem ajudar, como usar o fio dental, ou usar a escovação de língua, etc. Mas a gente sabe que o que diminuiu muito mesmo foi a profilaxia. Né? E hoje nós vemos assim, os filhos da gente não têm cárie. Tem uma ou outra, eventualmente, quando tem, não é? Mas não é mais o comum. Então veja, mais uma vez, é um problema relativamente simples, nós identificamos a causa, buscamos preveni-la, tratá-la, e hoje isso não é mais um problema. E com relação à obsessão, né? Então veja, isso aqui é um quadro, né, de um neoclássico desse William Adolph Bouguereau, né, que é o Orestes perseguido pelas fúrias. Então é uma representação aqui, né, o Orestes, ele matou a própria mãe e sai um grande remorso e perseguido por espíritos por causa disso, né? É uma representação muito dramática, né, que nós vemos aqui, e também ao mesmo tempo muito verdadeira, né? Então, a mesma coisa. Com relação ao processo da obsessão, nós vemos que vivemos no mundo hoje numa completa ignorância em relação a isso, né? É um problema de saúde pública mundial, né? Mas nós ignoramos o que era, demora, né? A mesma coisa, hoje nós vemos as manifestações das obsessões em todos os setores da vida, a todo momento, nas enfermidades físicas, nas enfermidades mentais, nos comportamentos atormentados das pessoas que aparecem na televisão, né? Grandes astros, etc., e passa despercebido até como doença, né? E, ao mesmo tempo, a causa, que é a causa espiritual, que advém
das experiências do passado do indivíduo, gerando as auto-obsessões ou as hetero-obsessões, né, as perseguições de alguma natureza, os contatos espirituais que são perniciosos, são quase completamente ignorados da humanidade. Vejam que nós somos espíritas, né? Qual a porcentagem da população? É relativamente pequena. No Brasil, que nós temos um contingente maior de espíritas, ainda assim, isso deve chegar aí a uns 5% da população, né? Se nós considerarmos, vocês podem ter certeza que eles estão aqui do lado de fora fazendo batucada, confusão, para nos tirar a atenção, para nossos pensamentos se desviarem e nós não aproveitarmos. Isso não é nenhum tipo de fanatismo que nós estamos falando, isso é apenas a realidade. O mundo é muito semelhante ao mundo, o mundo espiritual inferior, ele é muito semelhante nas ações desses espíritos que a gente veria aqui na Terra. Quando a gente fala alguma coisa que desagrada, as pessoas vão para a internet, fazem calúnia, fazem uma batucada virtual, né? Tentam tirar. Mas então vamos tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. Assim, vamos ver primeiro, né, qual é a importância desse tema na atualidade. Veja que Kardec, na Gênese, diz assim, ó, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes. Então, ele coloca no superlativo ali, muitíssimo frequentes, né? Muitíssimo frequentes, quantos por cento corresponde, né? Vamos ver, né? Aí ele depois continua, olha, os casos de obsessão são tão frequentes que não há nenhum exagero em dizer que nos hospícios é percebido que existiam aqueles casos de loucura. Loucura seria a perda da razão, né? É um termo impreciso. Loucura não tem um significado muito preciso, né? Mas assim, a perda da razão pode ser por problemas físicos. À época de Kardec, por exemplo, existia o problema da neurosífilis. A neurosífilis fazia muitas pessoas entrarem em processos de demência por causa disso. Então ele inclui as loucuras nisso, ou seja, eram os casos que tinham uma causa física para isso, uma lesão cerebral, a loucura patológica, como ele vai usar depois numa outra passagem esse termo. Mas muitos deles que eram entendidos dessa maneira, como tendo algum problema físico, na verdade tinham o quê? Tinham processos obsessivos. E ele considera que não há exagero nenhum em dizer que pelo menos metade eram por esses casos, né? Depois ele diz assim, olha, vamos falar ainda da situação da Terra e o que isso tem relação com as obsessões. Ele diz, também a Gênesis, pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante, então, semelhante às enfermidades, à fome que havia em muitas regiões, ainda existe hoje em algumas regiões, a par desses flagelos da guerra, nós temos que incluir entre esses flagelos, no mesmo patamar de importância, as questões obsessivas. Por quê? Porque em torno da Terra, ou seja, naquelas esferas próximas à Terra no mundo espiritual, pululam os espíritos inferiores. Pulular, né, é aquilo que tem em grande quantidade, é abundante. Então abundam esses espíritos, né? Por quê? Pela inferioridade nossa também, né? E se relacionam conosco. Nós também somos espíritos temporariamente encarnados, né? Mas a gente pode perguntar o seguinte, será que os tempos atuais, eles são piores do que os outros com relação à obsessão? Porque os espíritos, eles têm falado muito na questão da obsessão. Será que nós estamos numa época que é pior do que as outras? O que vocês acham? Não? Sim? Não? Então vamos lá. A gente sempre tem a impressão de que os tempos atuais são piores do que os anteriores, né? Esse é um fenômeno natural. Nós vemos, por exemplo, Sócrates falando sobre a juventude. Ele fala que a juventude não tinha jeito, né? Nos desrespeitava os mais velhos, etc., né? Depois Leon Denis fala a mesma coisa e hoje a gente também fala isso, né? Então a gente sempre tem a impressão de que, será que do ponto de vista das obsessões isso é uma ilusão? Nós ficamos com aquela impressão de que é uma época pior do que as outras, mas que na verdade é só porque nós estamos vivenciando isso. Bem,
Eu também pensava assim. Só que se a gente for consultar a literatura espírita, nós vamos ver que há evidências de que, de fato, há neste período que nós vivemos um recrudescimento. Então, embora seja um problema de todas as épocas, também, assim como existem as epidemias, né, das enfermidades, nós vivemos um período epidêmico em relação às obsessões. Vamos ver aqui onde é que a gente encontra essas informações. Primeiro nós vemos, na época de Kardec, começam a acontecer episódios de possessão, né? Possessões coletivas, outras possessões, e Kardec diz o seguinte, essa mensagem que ele andou recebendo sobre isso, ele não publicou, mas ele diz assim, ó, os casos de possessão, segundo o que me é anunciado, os espíritos vinham falando para ele, chamar a atenção para uma causa desses problemas, né, desse tipo de obsessão, né, e mostrar a necessidade de um tipo de abordagem diferente do que era feito até então. Até uma circunstância da qual não podemos ainda falar, mas que tem certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Então vejam, há uma circunstância qualquer que tem uma analogia com a que aconteceu na época do Cristo, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, né? E que fez com que houvesse uma epidemia na época do Cristo. Quando o Cristo esteve entre nós, houve uma epidemia de possessões, tanto que um dos trabalhos que ele mais realizava era liberar obsidiados, né? Havia uma perseguição ampliada naquela época. Nós vamos passar alguns trechos aqui para a gente poder ir consolidando esse entendimento sobre a importância desse tema no momento em que nós vivemos. Embora seja um assunto importante para todas as épocas da humanidade, com certeza, neste momento nós estamos vivendo um momento que é particularmente importante nós conhecermos isso. Aí o Eusébio, lá no livro No Mundo Maior, na sua preleção, ele diz o seguinte, olha, hoje a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Vamos lembrar que isso foi escrito em 1947. A situação em relação a isso mudou, né? Algumas que estavam controladas não estão tão controladas assim, e outras o controle melhorou muito ainda, né? Vejam que essas coisas são flutuantes. Aí ele diz assim, existe, porém, uma nova ameaça ao domicílio terrestre. Quer dizer, a Terra está sob uma nova ameaça. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, aí aqui, ó, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Então, em 1947, o Espírito previa que nós passaríamos por um período em que as enfermidades, as enfermidades mentais, psíquicas, elas predominariam. Se nós entendermos que saúde é o perfeito estado de bem-estar físico, mental, social, e brevemente nós teremos incluído também espiritual e ecológico, provavelmente a Organização Mundial de Saúde em breve vai mudar essa definição, nós esperamos que seja o mais rápido possível. Veja só, se nós entendermos dessa maneira, do ponto de vista das enfermidades físicas, nós temos tido vantagens, mas do ponto de vista das enfermidades mentais, nós temos tido aumento, na verdade, dos diagnósticos relativos a isso. E o Espírito já percebia isso. Entre as moléstias da alma, nós vamos ver, existe um fator contribuinte para isso, que são os processos obsessivos, né? Então esse é um problema da nossa época. Nós temos muito mais problemas com as questões mentais do que qualquer outra coisa. Ele continua, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo. Olha, está prenunciando um período de dificuldade, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Este iante vórtice, né? Vórtice, iante é faminto, vórtice é aquele remoinho, né? Esse remoinho faminto, né? Devorador, meus irmãos, é o da alienação mental.
que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos os cérebros prometidos na sua estrutura fundamental. Então veja, está mostrando a desorganização mental das pessoas, né? Os maus hábitos mentais, a falta, porque a higiene é a ciência da prevenção das doenças, né? A falta dos conhecimentos necessários a respeito da higiene para nos preservar dos problemas psíquicos. Isso vai, com certeza, ter uma consequência importante para nós, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda diz assim, no Báratro, né, eu até botei, o Báratro é abismo, né? No Báratro das perturbações que inquietam o homem moderno, a alienação obsessiva ocupa lugar de relevo. Então, é uma coisa importante. Na imensa mole humana dos que sofrem a loucura, conforme os cânones das classificações psiquiátricas, transitam sem número de obsidiados. Então, existe uma grande proporção das pessoas com problemas de ordem mental que têm processos obsessivos ali envolvidos. Agora, olha aqui, ó. Ainda Manuel Filomeno de Miranda, nos Bastidores da Obsessão, que é da década de 70. Ele diz assim, a obsessão avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se alastra por todas do que em qualquer época. Tá? Vamos mais à frente um pouquinho. Muito maior do que se pode supor é o número dos obsidiados na Terra. Estão em soledade, em grupos e em coletividades inteiras. Estes são dias graves. Os nossos dias são dias sérios, né? Período que nós vivemos um período sério para o destino do homem e da humanidade. Isso está lá no livro Guilhões Partidos. Quem ler o livro de Jonas, lá na Bíblia, é o menor de todos, né? Ele fala lá do sacrifício, né, que foi pedido aos habitantes de Nínive, né? Então, Jonas, ele era de origem hebraica, né? Por aquela população. Eles eram inimigos figadais. E aí Deus chega para ele, né, os espíritos falam para ele assim, ó, você tem que ir lá em Nínive e dizer para eles que vai cair uma condenação sobre eles, né? Eles vão passar por grandes tribulações, né? Aí ele fala, eu vou falar nada, eu deixo eles morrerem, eu quero mais que eles morram, porque ele era um profeta meio danado, né? Aí ele se nega aí, o que faz? A baleia engole ele e cospe ele no lugar para onde ele tinha que ir, né? Quer dizer, não tem jeito, Deus encontrou um meio de fazer isso. Esse negócio da baleia não passa na minha goela, mas tudo bem. Mas tem alguma explicação para isso, né? É igual o camelo passar no buraco da agulha, alguma coisa assim. Mas tudo bem, vamos lá. O Tito lá na UME mostrou que tem 3 casos no mundo de gente que foi engolido pela baleia e devolvido, né? Então, pode ser que seja verdade, mas tudo bem. Então, aí ele vai e fala para o povo isso, conversa lá com o rei, e o rei fala para a população que todo mundo ia ter que fazer jejum, se vestir de saco, de roupa feita de saco, e parar com todas aquelas maus comportamentos que estavam tendo. Era um jejum físico e espiritual, e a humildade. E aí o que acontece? Eles conseguem se livrar daquele castigo. Ou seja, a profecia, ela pode acontecer ou não de acordo com o nosso comportamento, serve para nos alertar. Eles foram alertados e fizeram a parte deles, e aí o que acontece? Se livraram daquele castigo, vamos dizer, daquela expiação. Então nós vivemos hoje dias muito sérios. Por quê? Nós estamos na época de fazer o que lá os habitantes de Nínive fizeram, né? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer algumas consequências. Por quê? Estamos nos momentos de transformação do planeta e não vamos poder fugir de fazer a nossa parte de modificação, né? Então, continua aqui, ó.
muito embora os desvarios da razão estejam presentes nos fatos de todos os tempos, jamais, como na atualidade, o homem se sente. Então parece, os espíritos eles insistem de que a gente está numa época em que a questão obsessiva tomou um vulto maior, há um recrudescimento dessa questão. Então veja que quando a gente fala sobre isso, não há nenhum tipo de alarmismo. Não é nem da minha natureza isso, eu não gosto de nada de que é alarmista. A gente está falando só do que os espíritos estão nos proporcionando aqui. A nossa função é só repetir o que os espíritos dizem e a gente tentar, assim, né, tirar um pouquinho as nuvens que encobrem o entendimento, às vezes, do que os espíritos falam, porque eles são sutis na hora de falar certas coisas. Então vamos lá. Em que a nossa época ela se revela especial para que isso tenha tomado esse vulto, né? Por que esse recrudescimento dessas obsessões? Existem algumas possíveis explicações. Uma delas é essa daqui, que está lá na Gênesis, né? Nós hoje falamos muito sobre a questão da regeneração da humanidade, da mudança da condição do nosso planeta, principalmente por conta de 2 livros trazidos pelo Divaldo Franco. Mas isso, Kardec já falou. Kardec, na Gênesis, diz o seguinte: quando ele escreveu a Gênesis, lá em 1865, ele diz o seguinte: olha, há 100 anos que esse processo já se iniciou. Começou lá no século XVIII ainda. O processo de renovação da humanidade. Então, aqueles que não estão de acordo com o nosso processo evolutivo, que eles atrapalhariam esse desenvolvimento, eles vão ser encaminhados para outros planetas e dentro do próprio planeta para regiões onde eles possam produzir menos problemas. Ao mesmo tempo, outros espíritos de condição melhor vão se achegando, não é assim? Mas olha só que interessante. Então, isso aqui é de uma entrevista do Divaldo, mas essa informação existe em livros também do Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz assim, ó: a atualidade espiritual do planeta, na fase de transição, caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam, missionários do bem e da verdade. Então nós estamos recebendo aqueles missionários de toda a nossa história, estão voltando. Alguns deles, né, vêm aqui por empréstimo, vivem em outros orbes, vivem lá em Júpiter, né, em Saturno, em outros sistemas solares, sei lá onde é que eles vivem, né? Nem sei se realmente existe vida nesses lugares. A gente tem algumas referências a isso na Revista Espírita, mas como a gente não tem como comprovar, não dá para a gente dizer. O próprio Kardec é reticencioso em relação a isso. Mas que de vez em quando vem aqui para nos ajudar, para lecionar aquelas virtudes, não é isso? Então eles estão voltando, a fim de apressarem esse processo evolutivo. Mas, ao mesmo tempo, outros que são ainda aferrados ao mal, né, eles se despedem do planeta, tendo as últimas oportunidades para terem a sua última chance no lar terrestre, que não têm sabido valorizar. Então, há espíritos que têm sido mantidos prisioneiros no mundo espiritual, né, impedidos de reencarnar, para dar uma oportunidade à humanidade se desenvolver, né, sem essas influências tão perniciosas deles. Mas eles estão recebendo a oportunidade de retornarem, aqui, ó, por uma múltipla finalidade. Então isso aqui também está lá também no livro do Vitor Hugo, né, Sublime Expiação, numa carta que ali, com certeza aquela personagem que escreve a carta é o Divaldo, né? Só que com outro nome ali, né? Aí diz assim: informaram-me os amigos espirituais que certo número deles, ou seja, eles retornam para o crescimento deles e também porque nós precisamos, faz parte das nossas necessidades enfrentarmos algumas lutas, dificuldades para o nosso crescimento, e eles passam a ser instrumentos da justiça divina para isso, da providência divina. Então, assim como a gente vai polir o diamante usando pó de diamante, se nós temos as nossas mazelas espirituais, as nossas imperfeições, nós vamos tratá-las lidando com outros que também têm aquilo talvez em grau maior
né? E que a gente vê no outro e fala, nossa, como isso é ruim, mas eu tenho também, né? Então a gente, isso serve para todos os momentos, né? Alguém é muito orgulhoso, tá? Isso chamou a atenção que o orgulho é ruim, então vamos nos desfazer do orgulho que existe dentro de nós, né? A desonestidade, a corrupção, é muito grave, sim, mas nós temos as nossas pequenas desonestidades, as nossas pequenas corrupções que nós precisamos modificar. Veja como isso tem esse efeito sobre nós, né? Então, vejam que eles retornam. Só que ao reencarnar, esses espíritos, né, não só esses, nós, né, que nós fazemos parte às vezes desses agrupamentos, estamos em processo de renovação, eles não desfazem a ligação mental que tem com seus companheiros prévios de experiência. Nós, quando reencarnamos, né, nós passamos um período no mundo espiritual, né? Então, aqui, vocês todos viveram lá naquelas colônias superiores, né? Nosso lar, acima dela, né? E era uma beleza, né? Enquanto nós estávamos lá, ou melhor, vocês estavam, né? Quando vocês estavam lá, era uma beleza. Ficava livre de qualquer influência espiritual inferior. Por quê? Porque existe, lá em nosso lar diz isso, há um compromisso das pessoas em evitar de espíritos de condição inferior. Aí o governador de nosso lar, de quem eu detenho a carteirinha número 01 do fã-clube, eu sou apaixonado por aquele espírito, eu acho ele de um brilhantismo. E ele sabia que não ia acontecer isso. Mas vejam, caiu o padrão mental, sofreu invasões. Então eles têm um acordo nesse sentido. Então, quando vocês estavam lá, estava tudo bem. Mas aí a gente reencarna. O que acontece? Nós estávamos bem. Mas as nossas relações espirituais do passado, elas não deixaram de existir. Os nossos compromissos para evangelizar esses que erraram junto com a gente, ele existe. O que acontece? A gente reencarna, daqui a um tempo, aqueles nossos pensamentos começam a emitir ondas e vai atingir aquele nosso companheiro do passado, que estava procurando há muito tempo e não encontrava, e subitamente sente uma atração quando vê, está do nosso lado. Ele mudou de corpo, mas está aqui, é ele. Deixa eu ver se ele ainda é o mesmo. Aí dá uma provocadinha, joga uma ideia, a gente capta aquela ideia e fica todo, né, excitado por causa daquilo que é a nossa experiência do passado. Aí fala, é colega. Continua meu colega, não é isso? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar do nosso lado, vai se restabelecer aquela relação. Com que propósito? Com o propósito, o propósito providencial disso é para que nós possamos funcionar, como Jesus nos falou, como o fermento, que fermenta, que leveda toda a massa. Veja, Jesus não falou para nós que nós seríamos Messias, que nós íamos modificar a humanidade, nada disso. Então, a gente pode tirar o cavalinho da chuva que a gente não vai fazer isso, cada um individualmente. A nossa função é de levedar, é de contaminar aqueles que estão perto de nós. Se o indivíduo for refratário a essa contaminação, não há nada que nós possamos fazer por isso. O nosso papel é contaminar com o nosso comportamento. Então, o que acontece? Eles estão junto de nós para fazer o contrário. Ele joga uma ideia e nós opomos uma outra positiva. Ele observa o nosso comportamento e fala, nossa, esse meu amigo aí modificou. E ele está bem, né? Está até mais alegrinho, está mais feliz. Eu acho que eu também vou fazer o mesmo processo. Veja, o trabalho da gente é contaminá-los positivamente. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer o contrário. Nós sermos contaminados pelo mau fermento e nós voltarmos aos nossos hábitos do passado, né? Então, pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral dos habitantes, nós. Então, na verdade, onde é que está o problema das obsessões? Está em nós, né? Quando nós temos o Manuel fala isso, né? Que o monturo de lixo, ele exala os vapores. O que nós temos também de ruim em nós também exala esses vapores, e esses vapores do monturo atraem as moscas.
as nossas exalações inferiores espirituais vão atrair espíritos que se coadunam com aquilo. Então, né, a responsabilidade essencialmente é nossa. E aí nós vemos a condição do planeta. Mais uma vez é o Eusébio falando lá. Ó, a Terra ela é um campo intérmino de hostilidades, né? Vejam que é difícil um dia que a gente não ouve alguma hostilidade entre países, entre pessoas, né? É uma quantidade enorme de informações que nós temos sobre isso, que também existe um malefício da gente ficar absorvendo isso, mas mostra o estado de espírito da humanidade, né? Nações perseguem o mito do ouro fácil, criaturas sensíveis abandonam seus distúrbios das paixões, cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos